Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Líder Ágil. Hoje eu estou com duas convidadas maravilhosas, mas primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Marina, eu sou aqui do marketing da Agilidade RH e hoje nós estamos com duas convidadas que são do recrutamento e seleção, Alexa e Alessandra. Por favor, meninas, se apresentem e sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Meu nome é Alexia, sou coordenadora do recrutamento e seleção da Agilidade. Estou há 8 anos aí na área de recrutamento e seleção. E eu sou a Alessandra, sou analista de recrutamento e seleção e já estou quase 5 anos na área do RH. Bom, então dá pra ver que tem muita bagagem e experiência aqui envolvidas, né? Hoje nosso vídeo vai ser sobre dicas de entrevista, de recrutamento, o que fazer, o que não fazer no currículo. Então vamos lá. Bom, então vamos para o bloco 1, que é a preparação antes da entrevista. Vocês duas acham que é importante a pessoa que está ali tentando uma vaga se preparar para a entrevista, ler um pouco mais sobre a empresa, sobre o cargo, enfim, ou vocês acham que não precisa, é só ir lá de peito aberto direto? Precisa sim. Na verdade, a primeira impressão é a que vale, né? Então, desde a pontualidade da pessoa não chegar atrasada, da vestimenta dela levar o currículo impresso ou já ter encaminhado para o RH que vai fazer a entrevista e também estar preparado para essa entrevista, né? Então, desde pesquisar sobre a empresa, visão, missão e valores, saber sobre o que é a vaga é super importante para o processo de seleção. Bem bacana. Também pequenos detalhes que fazem a diferença, que é olho no olho, ser claro, né, ser objetivo no que você está buscando também. Acho que faz toda a diferença aí na entrevista. Perfeito. Bom, então vamos para o bloco 2, que são as perguntas clássicas, que a gente vê assim que praticamente todo o RH faz, tanto como entrevistadoras, que são vocês, como nós que somos entrevistadas. Essas perguntas clássicas, elas são importantes a gente se preparar previamente para elas? E é importante realmente fazer essas perguntas, vocês que são da seleção, durante a entrevista? Sim, é super importante. A gente sempre pergunta ou fale sobre você. Eu acho que é a mais famosa pergunta clássica que existe. E nesse momento é realmente para você se vender, realmente falar sobre você, suas experiências, suas expectativas, os seus hobbies, os pontos fortes e fracos. Claro que tem muita pergunta que o RH fala que às vezes não condiz exatamente com aquela vaga em específico. E a Alessandra vai trazer um pouquinho de alguns detalhes e exemplos que a gente tem, mas é bem bacana a gente se preparar, sim, para essa entrevista. Legal. Nossa, muito bacana. E assim, sobre aquela pergunta que normalmente tem, né, de pontos fortes e fracos, o que responder nesse momento? É muito mais fácil a gente falar os pontos negativos que a gente tem do que os pontos positivos. Sim, com certeza. Então, é super bacana a gente estar preparado para não se desclassificar quando a gente fala sobre esses pontos dentro da nossa experiência de trabalho. Com certeza. E assim, tem muitos memes, né, que eu acho engraçado, de vez em quando eu vejo. Então, o pessoal também forçando a barra, né? Por exemplo, fale sobre pontos negativos. Nossa, porque eu sou muito pontual. E isso atrapalha. Ou tem aquele jeito assim, porque eu sou workaholic. Esse é um ponto negativo. Aí você fica olhando e fala assim, A pessoa trabalha demais. Tá forçando. Mas também não é bacana falar tudo negativo, né? Assim, por exemplo, assim, tudo que a tua mãe fala que você é preguiçoso, aí você coloca naquele momento, porque também pode se desclassificar, né? Exatamente, você não vai falar como ponto negativo, eu não gosto de acordar cedo, eu não sou pontual. Você não vai fazer com que você seja mesmo desclassificado, mas são pontos de melhoria, então algo que você já é bom, mas que você quer melhorar. Então, eu gosto muito de trabalhar em equipe, é um ponto forte. Eu tenho muita empatia, principalmente na área em que eu atuo. Também é um ponto forte. Então, o que seria um ponto negativo? Eu tenho uma habilidade em tal pacote Office, mas eu gostaria de melhorar em relação a isso. É um ponto negativo que você pode melhorar, mas você não vai falar algo extraordinário que o recrutador vai ficar te olhando e vai falar, meu Deus, talvez eu não te contrate. Por exemplo, se a vaga ali, ele precisa iniciar às 6 da manhã e ele fala que não é pontual. Então, já não tem como a gente seguir no processo. Então, ser claro, né? Ser objetivo ali ajuda bastante.
e seja autêntico, né? Fale a verdade de uma forma que não te desclassifique de nenhuma forma. Principalmente de acordo com aquela vaga que você já estudou, você já está ali para fazer a entrevista. Perfeito. Eu lembro de uma entrevista que uma vez eu fiz, porque eu já fui supervisora, então já tive um time. E eu falei que era muito importante o bom relacionamento com o time, não sei o quê. E quando eu perguntei sobre os pontos negativos, ela falou assim, porque eu odeio trabalhar em equipe, não me dou bem com ninguém, porque não sei o quê. E eu tava indo Não tão fala bem. isso. Aí era realmente muito importante ter aquilo, sabe? Então, no momento em que ela se abriu, infelizmente foi desclassificada. Sim. A gente tem um limite ali entre recrutador e recrutado, né? Então, você tem que ser sincero e realista em alguns momentos, mas nada que realmente te tire daquele processo de seleção. Porque talvez tenha outro candidato mais preparado que não fale tantos pontos negativos de uma forma muito realista e que consiga passar nessa vaga. E, Alessandra, aquela pergunta clássica que sempre tem. O porquê devemos te contratar? Como se preparar para ela? Então, ali é um momento onde que você vai se, digamos assim, vender o seu perfil, né? Desde qualificação, suas experiências. Então, é onde você vai estar aplicando ali tudo que você já aprendeu na outra empresa, né? Exato. Então, trazer esses resultados que pode te ajudar a continuar ali no processo seletivo. Esse é o momento da pessoa mostrar que é a hora certa dele se vender. Por que a gente vai escolher você e não o coleguinha? Então, esse é um bom ponto. Colocar todos os pontos positivos e especiais na mesa, né? Exatamente. É o ponto de virada. Bom, vamos falar agora sobre um assunto que eu acho até um pouco engraçado, porque eu já vi vários memes de alguns entrevistadores fazendo umas perguntas nada a ver, que parece assim, pelo menos de fora olhando, que não tem pé nem cabeça. O que vocês acham? Tem realmente um objetivo naquelas perguntas? Então, depende do objetivo da vaga, né? Claro que a gente não pode julgar um RH como um todo, porque nós somos do RH. Mas, realmente, tem perguntas que a gente já ouviu falar, que a Alessandra também vai citar alguns exemplos, de que não faz sentido o candidato responder essas escolhas dessa vaga. A não ser que realmente tenha o intuito no dia a dia de trabalho do candidato. Mas, se não tiver esse objetivo, a gente também não sabe por que eles perguntam. Por exemplo, já ouvi, né, de recrutadores perguntar para o candidato, às vezes estão até em dinâmica, né, tanto presencial quanto online, e perguntar, vocês estão num deserto, vocês têm que levar apenas 3 objetos, porém os objetos uma corda, uma panela e uma toalha. E explicar, e o que você levaria? E por que levaria? Às vezes, eu como RH fico... Não faz Qualquer muito coisa, se sentido. ele escolher a corda, será que ele vai ser desclassificado? Ou qual que é o objetivo? Exatamente. Então, às vezes, o candidato, ele se retrai por não saber a forma de responder correta. Não saber o porquê daquele tipo de pergunta. Entendi. Então, acho que... Imagino que o candidato deve se perder, né? Porque você tá ali numa dinâmica boa, tá conseguindo responder tudo adequadamente. Aí chega uma pergunta dessa, você se perde, fica gaguejando. Aí você pensa, nossa, tô indo mal. Tô fazendo errado. Será que eu escolhi o objeto errado? Causa ou uma não? insegurança gigantesca, né? Então, tem casos que a gente já viu o recrutador pedindo, estamos no avião e tem um paraquedas. Tem você, o CEO da empresa e o diretor. Quem você salva? Se eu me salvar... Eu vou ser egoísta. Eu sou egoísta. Se eu salvar o CEO, eu sou contratada? Eu sou puxa-saco. Então, tem que tomar muito cuidado com essas perguntas, porque realmente chega numa saia justa com o candidato que, às vezes, ele não vai ter paciência para fazer aquele processo de seleção. E, às vezes, ele é um ótimo candidato e acaba perdendo o candidato por conta de uma pergunta... Que para nós não faz sentido. Sem pé, sem cabeça. Sem pé nem cabeça. Ou seja, a dica que vocês dão para os próprios recrutadores não façam essas perguntas. Exatamente. A não ser que realmente tenha um objetivo de dinâmica de grupo por trás disso, ou algo comportamental que você consiga pegar nessas perguntas. Mas é bem complexo esse assunto, é bem polêmico. Ou faça e vire meme. Exato. Bom, então vamos para o bloco 3 de perguntas, que é comportamento e comunicação. Nós sabemos que sim, é importante ir bem na entrevista, falar certo,
o currículo, mas e a postura do entrevistado durante a entrevista? É importante? Vocês separam nisso? Sim, a gente repara e repara muito, porque o corpo fala, né? Por mais que a pessoa esteja ali preparada, ela vai estar nervosa. Então, o momento do comportamental é muito importante. Além da comunicação ter que ser clara e objetiva, é importante a pessoa ter uma postura, como ela senta, para ela não ficar tão fechada e também nem muito esparramada, né? Na cadeira ali onde ela está sentada. É super importante, a gente consegue visualizar isso muito bem. E também não ficar com a cabeça nas nuvens, né, gente? Sempre tem alguns candidatos, né, que não estão dando a devida atenção. Isso já não desclassifica, mas já fica um ponto negativo ali com ele. Mostrar esse desinteresse pela entrevista ou pela vaga faz totalmente a gente questionar. Será que ele realmente quer a vaga? Então, sempre que o comportamental de você demonstrar que tem interesse, isso acho que já nos ganha. São pontos, né? Tudo que a gente coloca de pontos positivos e negativos ali na entrevista vai tanto do candidato quanto a recrutadora. Também a gente não tem que ter qualquer tipo de postura em uma entrevista. Então, a gente avalia isso da forma correta. Perfeito. Nossa, muito interessante. E assim, a gente já falou sobre o que fazer, mas o que não fazer. O que é recomendado evitar? Evitar ali chegar atrasado, também conhecer, né, sobre a vaga que você está indo se candidatar, não tá falando mal ali das ex-empresas que você trabalhou. Então, muitas vezes você não concorda com os valores da empresa e optou por sair, mas chegar falando para outra empresa que você tá, eu não gostei, saí ali porque fulano faziam isso, acaba que... Antiética profissional, digamos assim? Exatamente. Então, sempre quando eu estiver em processo também, durante entrevistas online, então procurar um lugar calmo, né, para fazer entrevista. Evitar também lugares que tenha bastante gente, se puder colocar um fone, né, para evitar os ruídos. Então, tá numa iluminação boa ali, tentar deixar o celular paradinho ali, não ficar mexendo, às vezes, muitas vezes a pessoa chega notificação ali e acaba se distraindo durante o processo por conta da notificação que chega no celular. Então, por mais que o processo é online, a gente sempre está atento a todos os detalhes, né? Entendi. Então, é bom evitar algumas coisinhas aí para ir bem. Muito legal. E você tem algum exemplo que já aconteceu com você? Sim, vários. Bastante. Sim, a gente diz que é as pérolas do recrutamento, né? Então, já peguei candidato que estava sem camisa, já peguei candidato que estava deitado na cama, já teve fumante durante a entrevista, até em processo seletivo, que a gente faz ali de forma online com vários candidatos. Então, tinha uma moça ali cortando salada durante... Fazendo almoço. Deixando o celular no cantinho e foi conversando. Então, a gente já reserva esse horário para a pessoa também se programar, né, para fazer a entrevista, e muitas vezes isso demonstra pra gente que não tem Falta de interesse. falta de interesse. Com certeza. E não é muito, né? É meia hora, digamos assim. Às vezes até menos, né, quando é um processo que tem segunda etapa na empresa, então a gente consegue encurtar um pouquinho o tempo ali para ser mais rápido, já que tem um segundo processo, né? Mais dinâmico, perfeito. Sim. Muito bom, meninas. Bom, uma dúvida muito comum entre o pessoal que tá querendo participar de um processo seletivo ou até mesmo participando como eu monto meu currículo, precisa de carta de apresentação e portfólio, o que é isso? Vocês acham que realmente é importante ou nada disso precisa, além do currículo? Precisa sim. A carta de apresentação ela é mais para vagas estratégicas de liderança, de gestão, mas também tem pessoas que gostam geralmente de colocar no e-mail que envia, né, o currículo anexado e também uma carta de apresentação, onde passa ali um pouquinho do resumo das experiências profissionais, os cursos técnicos, as qualificações e tudo mais e o interesse naquela vaga. Mas se você não for fazer uma carta de apresentação, o importante é que o seu currículo ele seja
objetivo. Então, ter ali todos os seus dados de experiência, principalmente das 3 últimas, aonde você mora, quantos anos você tem, as suas escolaridades, os seus cursos, toda essa parte técnica, né? E quando você for enviar o currículo para a empresa, pelo menos no assunto do e-mail ou até de uma mensagem no WhatsApp, você coloque para qual vaga você está interessado. Porque às vezes nós recebemos muitos currículos de muitas empresas, de muitas vagas. A gente fala com mais de 600 pessoas dentro do mesmo mês. Então, a gente recebe vários currículos, né? E aí as pessoas mandam, segue meu currículo. Eu não sei para qual vaga aquela pessoa quer se candidatar. Claro que é obrigação nossa, sim, abrir todos os currículos e visualizar os objetivos que aquela pessoa quer. Só que quando a pessoa já manda pra gente, meu nome é João e eu tenho interesse na vaga de assistente de vendas, eu já vou encaminhar para a recrutadora responsável daquela vaga, ou até mesmo para o gestor da área de vendas para conseguir falar com essa pessoa. Então, por mais que não seja uma carta de apresentação extensa, só realmente o objetivo de qual vaga você quer se candidatar. Então, meu nome é Alexia e eu tenho interesse na vaga de RH. Então, só coloca isso pra gente que a gente vai conseguir distribuir, né, de acordo com os nossos recrutadores e as vagas que tem aberto. Às vezes a gente divulga mais de uma vaga no mesmo momento, né? Então, a gente tá com várias vagas de cargos diferentes, a gente divulga e as pessoas chegam encaminhando o currículo via WhatsApp, né? Segue meu currículo. Aí a gente fica, e agora, para qual vaga que é? Então, caso a pessoa seja mais objetiva em colocar qual vaga ela quer, então, provavelmente, a gente fica mais rápido pra gente estar... avaliando facilitando, ali. né? Facilita mais rápido o nosso processo e de retorno no próprio candidato. Ah, com certeza. Sim, com certeza. E quando a pessoa nem sabe para que vaga ela quer? Acontece. Acontece? Acontece muito. Tanto para primeiro emprego, quanto para pessoas que querem mudar de área. Só que ela precisa colocar pelo menos isso em objetivos profissionais dentro do currículo. Ou ela coloca isso no currículo, ou ela coloca na apresentação. Então, vou dar um exemplo, né, da minha vida. Eu tenho um irmão de 17 anos e ele ele tá no 3º ano do ensino médio. Então, ele estuda em período integral. É das 8 às 5. Ele não tem tempo de trabalhar, né? Mas ele chega a praticar hobbies, a parte do colégio, liderança, fazer... Entendi. Como, por exemplo, grêmio estudantil, alguma parte social, teatro. Exatamente. Para quem quer mudar de área ou não sabe para qual vaga quer, coloca realmente as experiências que já teve ou hobbies que já aconteceram, que não necessariamente precisa ser um trabalho formal, mas algo que aconteceu na vida daquela pessoa, que seja bacana a área que ela quer se candidatar. Mas o intuito do objetivo que a pessoa quer é interessante colocar no currículo, sim. Beleza, bacana. E sobre o portfólio? Então, portfólio a gente pede mais quando é para vagas específicas, né? Então, mais para vagas na área digital. E você é um exemplo disso, né? É verdade. Sim, verdade. Na última vaga que eu participei, que eu não vou falar qual que foi, uma pessoa, talvez esteja presente aqui, me pediu assim, você tem um portfólio? E eu sou da área de marketing. E eu pensei assim, nossa, mas eu não tenho. Eu tenho experiência na área, mas não tenho portfólio. Então, não vou participar. Mas depois bateu assim, mas eu acho que eu consigo fazer um portfólio, né? A gente tem o pai Google aí, o professor Google, para nos ajudar. Pesquisei como que era o portfólio, como que fazia. E daí eu realmente consegui fazer no final das contas. E ficou bem lindo. Pois é, tinha várias fotos interessantes que eu consegui usar. Ficou super curtinho, em 5, 6 slides, acho. E deu certo. Exatamente. E às vezes na entrevista a gente não fala tanto sobre os nossos cases de sucesso, né? Principalmente na área de marketing digital, que a gente precisa de um portfólio realmente. Você foi lá na sua galeria, achou um monte de projeto que você fez e que você nem tinha comentado na entrevista. E quando a gente viu o portfólio, falou, nossa, queremos entrevistar a Marina. Isso é muito bacana. Deu certo, né? E foi aprovado. Deu certo, é verdade. Então, beleza, galera. E agora vamos para o próximo bloco, que é sobre tendências no mundo online, né? Na área digital. Depois da pandemia, mudou muito a parte de recrutamento e seleção ou continua o mesmo? Não, com certeza mudou, né? Mudou bastante. Hoje, a procura por entrevistas presenciais são bem baixas. A gente pode ver também até em Cines, né? Feira de emprego. A quantidade que caiu, né? De procura presencialmente. Por exemplo,
eu trabalho na agilidade, né, há algum tempo, e eu comecei lá como recepcionista. Então, eu sempre via os processos seletivos presenciais. Sim. Naquela época, dificilmente tinha entrevista online, né? É verdade. Então, isso foi antes da pandemia. E lotava agilidade, tinha fila para entrar para fazer processo, tinha pessoas que passavam ali um bom período esperando. Por mais que a gente tinha diversos entrevistadores, mas a procura, né, era bastante. Então, hoje, de forma online, é positiva também para alguns casos de pessoas que, às vezes, não têm o dinheiro da passagem, às vezes o dinheiro para imprimir um currículo, a gente consegue fazer de forma online, né? Então, isso já ajuda os candidatos também. Mas a procura hoje por presencial tá bem fraca, né? Exato. E antigamente a gente distribuía até senha. Fazia filas e filas para fazer entrevista dinâmica. Às vezes tinha que colocar várias pessoas no auditório para conseguir fazer as entrevistas de todo mundo num curto período de tempo, né? Entendi. E hoje em dia, agora já tá tudo online mesmo, bem digital. E quais os cuidados que deve ter? As entrevistas online, os cuidados são mesmo que o presencial. Então, desde postura, que a gente já comentou aqui, a comunicação, o currículo já estar na mão do recrutador, né? Então, ou no momento da entrevista, ou em PDF, ou ali no momento do WhatsApp na conversa. Então, a postura, a comunicação, como você posiciona o celular. Então, geralmente, não fica segurando e movimentando, deixa ele parado num lugar fixo. Evite ruídos, muitas pessoas no local. Então, tente ficar num lugar mais reservado, né? Tem sim. muitas pessoas que usam fone de ouvido para também ter uma comunicação clara do que o recrutador está falando. Então, os cuidados, tanto da recrutadora quanto do candidato, eles têm que ser até maior no online. Porque o recrutado tem que estar no horário correto da videochamada, tem que estar disposto, né? E com o tempo, com a internet, com o celular carregado, tudo isso envolvido. E a recrutadora também não pode se atrasar, porque o candidato passou aquele período ali para fazer a entrevista. Então, é o cuidado de ambos e ele é bem técnico em relação a esse online. Sim, com certeza. E se acontecer algum imprevisto, também avisa, né? Exatamente. Não some, como acontece muito. Tem uma videochamada agendada de uma entrevista às 10 horas. Imprevistos acontecem tanto da nossa parte, como RH, quanto da parte do candidato. Mas avisa, olha, eu vou me atrasar para entrar, eu não vou conseguir entrar, aconteceu um imprevisto. Ou avisa que vai ter mais gente ali no ambiente e se vai conseguir, talvez, mudar a entrevista para um outro dia. Tudo isso a gente sabe e entende que acontece. Então, a empatia do RH entender isso, talvez alterar a data da entrevista, também é bem bacana. Entendi. Bom, então agora, infelizmente, estamos indo para o encerramento do podcast. É essa conversa maravilhosa. E para finalizar, quais são as dicas que vocês dão para quem está procurando emprego? Assim, com essas dicas, tenha segurança e vai dar certo. Quais são? Bom, primeiramente, seja autêntico, né? Não tente ser quem você não é. Então, você ser claro, ser objetivo, mostrar realmente para o que você veio, para a vaga que você veio, o interesse faz toda a diferença. Então, mostre entusiasmo também, né, pela oportunidade, isso faz toda a diferença, tanto em entrevista presencial quanto online. Exatamente. E seja pontual, avise com antecedência caso aconteça algum imprevisto, deixe o seu currículo de forma clara e objetiva para aquela vaga. Então, acredito que são vários pontos que acontecem no processo do recrutamento e seleção que faz com que a pessoa seja aprovada. Imagino. Então, muito obrigada, gente, por essa participação Imagina. maravilhosa. Gostaria muito de agradecer você que ficou até o final. Nos encontramos no próximo programa. Até lá. Tchau.